aquilo que no processo civil você tem como apelação. Aqui no processo do trabalho se chama recurso ordinário. Então, proferida a sentença, a parte que não gostar da sentença, desde que preenchidos os pressupostos extrínsecos inerentes ao recurso, a parte poderá apresentar um recurso desta decisão. Esse recurso será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. E aí você encontra outra particularidade. Primeira, o Ministério Público do Trabalho poderá dar parecer, porque essa é uma das funções do Ministério Público do Trabalho. Emitir parecer quando há interesse público nos recursos ordinários. Nessa situação, o parecer do representante do Ministério Público do Trabalho será oral no dia da sessão de julgamento. Ou seja, os autos não serão encaminhados ao Ministério Público para que o procurador do trabalho examine, se achar prudente, redija um parecer e encaminhe isso para a sessão de julgamento. Não. Nesse caso, o parecer, se o procurador entender pertinente, será oral na sessão de julgamento. E outra característica importante. Quando o processo é remetido ao tribunal, existe o juiz relator, existe o juiz revisor, existe o terceiro votante. O relator é aquele que recebe e relata o voto, envia para o revisor. E depois, na sessão de julgamento, haverá o voto do terceiro votante para que nós saibamos qual é o resultado do julgamento. No sumaríssimo, o relator pega aquilo e já encaminha para a sessão de julgamento, sem revisor. Não há o encaminhamento ao revisor no procedimento sumaríssimo. Em poucas palavras, era isso que eu queria trazer até você com relação ao procedimento sumaríssimo. Encerramos, portanto, o nosso primeiro bloco e partiremos imediatamente para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos dar início agora ao segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Eu irei responder 5 perguntas que me foram feitas a respeito do nosso tema de hoje, procedimento sumaríssimo. Mas se você também tiver uma dúvida sobre o tema, você pode nos enviar a sua dúvida por e-mail. provafinal@lfg.com.br. Prova final, tudo junto, @lfg.com.br. Vamos à nossa primeira pergunta. Por que nas demandas em que faz parte a administração pública, o processo jamais irá se submeter ao procedimento sumaríssimo? Muito bem. De fato, a CLT diz isso. Naquelas demandas em que é parte a administração pública, direta, autárquica e fundacional, jamais seguirá pelo sumaríssimo. E não seguirá, como eu expliquei no nosso tema do dia, por uma absoluta incompatibilidade de prazos. Se eu tenho que resolver o problema todo em 15 dias, no sumaríssimo da propositura da ação, até o dia do julgamento, não pode passar em situações normais 15 dias. E se a administração pública, por força do Decreto-Lei 779 de 69, tem pelo menos 20 dias de prazo para se preparar para a audiência, é óbvio que há uma incompatibilidade de prazos. Por isso, o legislador da CLT excluiu do sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Não foi para prejudicar nem privilegiar a administração pública. Foi por força de um imperativo legal. Vamos à nossa segunda pergunta. Professor Agostinho, a vedação da citação por edital no rito sumaríssimo, ela é constitucional? Muito bem, essa já é uma pergunta bem mais complexa. A lei, de fato, veda a citação por edital no procedimento sumaríssimo. O que, segundo alguns, seria manifestamente inconstitucional. E por que seria inconstitucional? Porque a nossa Constituição assegura a todo cidadão o livre acesso ao judiciário, podendo fazer uso de todos os meios inerentes para que ele tenha o seu problema resolvido pelo Estado judiciário. Agora veja, imagine uma situação de um trabalhador
que não tenha recebido as verbas a que faz jus. E que a empresa, além de ter descumprido a lei e não ter pago o que ele tem de direito, essa empresa ainda desaparece. E o que esse trabalhador tem para reclamar é uma importância de R$10 mil, portanto inferior a 40 salários mínimos, portanto procedimento sumaríssimo. Isso implicaria dizer que esse trabalhador, que vai até o judiciário buscar os R$10 mil que é dele por direito, e que não tem culpa da empresa ter desaparecido, ele não teria direito de ação, porque o juiz não fará a citação por edital. Mas se eu não sei o endereço, eu não sei o paradeiro da empresa, então eu não vou ter o meu problema resolvido pelo judiciário. É por isso que existe, de fato, uma corrente que é de absoluta relevância e que é acertada, dizendo que, ainda que o procedimento seja sumaríssimo, o juiz deverá passar por cima disso e deverá determinar a citação por edital. Seja convertendo o rito para ordinário, coisa que eu não concordo, mas há quem sustente, e seja mantendo o rito sumaríssimo, mas determinando a citação por edital a si mesmo, porque o juiz pode entender que aquilo é inconstitucional e pode passar por cima daquilo. Agora, para o exame da OAB, a coisa muda de figura. Então, se te perguntarem no exame de ordem, no procedimento sumaríssimo, será feita citação por edital? Você vai responder não. Se é constitucional ou não, isso é outro problema. Para o exame de ordem, fique com o que a lei falou de forma literal. Essa pergunta já foi objeto várias vezes de exames de OAB e de outros concursos públicos, e a resposta que o examinador colocou como correta é: não se fará citação por edital no sumaríssimo, que é cópia da letra da lei. Se é, repito, constitucional ou inconstitucional, essa é uma outra situação que não terá oportunidade de ser discutida, pelo menos não nesse tipo de exame e nessa fase do exame. Vamos a mais uma pergunta. É necessário arrolar testemunha no sumaríssimo? Muito bem. Eu tenho que arrolar testemunha no sumaríssimo? Resposta: não. Não sou obrigado a arrolar. Nem no sumaríssimo, nem no ordinário. Porque a lei fala que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação, com algumas particularidades. No procedimento ordinário, se a testemunha não comparecer, será redesignada a audiência e a testemunha será intimada a comparecer para a próxima. E se não atender o chamado do judiciário, terá que pagar multa e haverá condução coercitiva. Já no sumaríssimo é um pouco diferente, porque no sumaríssimo eu sou obrigado a comprovar o convite feito à testemunha, coisa que no ordinário não é necessário. Então, respondendo objetivamente à pergunta, não há necessidade de se arrolar testemunhas no procedimento sumaríssimo e nem tampouco no ordinário. Vamos a mais uma pergunta. É possível aduzir defesa oral no procedimento sumaríssimo? Muito bem. Defesa oral é possível no sumaríssimo e também é no ordinário? Isso é até interessante. Porque os novos devem até estranhar. Defesa oral quer dizer que o advogado vai até a audiência e começa, o advogado da empresa, vai até a audiência e começa a falar, se defender oralmente. O detalhe interessante dessa história é que isso consta da CLT. Você não pode se esquecer que a CLT é da década de 40. Não tinha computador pessoal como tem hoje, porque hoje é fácil. O advogado, na tranquilidade do seu escritório, redige sua defesa no computador. Errou, ele tem o recurso do backspace, do del, ele tem até aquele recurso que muitos usam do copiar e colar, não é? Ele usa já um esqueleto pronto e vai adaptando. Quer dizer, hoje é muito melhor e nós devemos usar a tecnologia a nosso favor, mas nem sempre foi assim. Então, antes, quando nós não tínhamos tudo isso às mãos, a CLT determina a possibilidade de defesa oral. E diz, terá o reclamado 20 minutos para se defender. Então ele pode ficar se defendendo oralmente e terá 20 minutos para fazer. Veja, esse é o procedimento da lei.
muito embora o